Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro e no vídeo de hoje a gente vai para a parte de Direito Constitucional da prova de Técnico Judiciário do TRT 22. Eu vou marcar aqui um pedacinho que dá para confirmar isso. É o TRT 22, Técnico Judiciário Administrativo. TRT 22 é do Piauí. No canal a gente já fez português e matemática, raciocínio lógico. E agora Direito Constitucional. São 7 questões. Então vamos começar com a questão 29. E aí a prova começa, né? Noções de direito constitucional. Para responder as questões de 29 a 36, considera a Constituição Federal de 1988. Questão 29. Considere que atualmente Andressa seja brasileira naturalizada, contadora e tenha 35 anos de idade. Adelaide seja brasileira nata, professora aposentada e tenha 72 anos de idade. Crispim seja brasileiro nato, estudante do ensino médio e tenha 16 anos de idade. E Ana seja brasileira nata, comerciante, analfabeta e tenha 50 anos de idade. Para as próximas eleições que ocorrerão no corrente ano, o voto é. Então essa questão tem a ver com direitos sociais, mas para o lado de direitos políticos. Lá na Constituição, direitos políticos vai estar do artigo 14 ao 16. Vou deixar anotado aqui, ó. Ó, tem que mudar essa caneta. Artigo 14 a 16. E bem no comecinho ele fala sobre essa questão de quem vai poder votar, quem não vai poder votar, que é a mesma coisa de quem é elegível e quem não é elegível, tem a ver com os direitos políticos, quem tem e quem não tem. Mas aqui ele está falando em específico sobre o direito de voto, de votar. E eu não vou passar essa parte lá na Constituição, porque essa daqui a gente já fez e faz tantas questões que já está decorado. O que é importante aqui? De 16 a 18 anos, o voto é facultativo. Vou pôr um F aqui. Se tiver mais do que 70 anos, vou pôr aqui maior que 70, o voto também é facultativo. E para quem é analfabeto, o voto também é facultativo. Então, tirando essas três condições aqui, onde a pessoa pode escolher se vai votar ou não, o resto é obrigatório. Eu falei que não ia na Constituição, mas agora eu estou numa dúvida aqui. Para analfabeto, ele não pode votar ou é facultativo? Vamos olhar. Como eu tinha falado antes... esse aqui está aberto errado. Deixa eu ver aqui. Como eu tinha falado antes, está lá na parte de direitos sociais e mais em específico em direitos políticos. E é depois lá da parte de direitos individuais, que é o artigo 5º, né, o mais famoso. Então aqui, ó, artigo 17. Antes um pouquinho vai vir a parte de direitos políticos. E antes disso, aqui nacionalidade. Vamos pular essa parte, vamos direto para a parte que importa pra gente. Direitos políticos, artigo 14. A soberania será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. O alistamento eleitoral e o voto são. Aqui está a resposta para a nossa pergunta. Ele é obrigatório para os maiores de 18 e facultativo para analfabetos maiores de 70 e maiores de 16 e menores de 18, entre 16 e 18. Então a minha dúvida era aqui, analfabetos, se eles não poderiam ou se era facultativo. E é facultativo. Além disso, se a gente descer um pouquinho, aqui no parágrafo 3º, fala que são condições de elegibilidade na forma da lei. Aí aqui já fala quem pode ser votado, né? Não vai ajudar a gente agora. A gente quer saber agora quem pode votar. Então não. Então vamos ficar só com o que a gente viu aqui, que já vai dar. Obrigatório para maior de 18 e facultativo para analfabeto, maior de 70 e quem tiver entre 16 e 18.
Vamos voltar lá para a nossa questão. Aí ele fala que, vamos pegar o marcador aqui. Ele fala que a Andressa, ela é brasileira, naturalizada, então ela veio de fora, mas foi naturalizada. Contadora que serve para a gente saber que ela não é analfabeta. E ela tem 35 anos. Então, a Andressa, ela é obrigada, é obrigatório para ela. Então, qualquer lugar que estiver falando que para a Andressa é proibido ou que é facultativo, está errado. E aqui na letra A, ó, fala que para a Andressa é proibido. Então, letra A está errado. Letra B, proibido para a Andressa. Está errado também. Letra C, facultativo para a Andressa. Não é facultativo. Ela está no, como que eu falo? No intervalo de idade, se a gente for pensar matematicamente. Ela está no intervalo onde é obrigatório. Ela tem mais de 18, menos de 70. Ela é naturalizada e não tem diferença entre brasileiro nato e naturalizado, a não ser as que estão previstas na lei. Mas aqui, para voto, para direito político, vamos olhar de novo para a gente ter certeza. Não faz diferença entre nato e naturalizado. Não achei diferença feita. Tem algum lugar aqui na Constituição que fala que não existe diferença, a não ser o que tiver escrito na lei. Então vamos voltar. Então a gente começou com a Andressa e já conseguiu descartar a letra A, B e C. Agora a gente está entre letra D e letra E. Isso olhando só a Andressa. Então vamos, letra D agora. Obrigatório para Andressa. Isso aqui está certo. Facultativo para Adelaide Crispim e proibido para Ana. Isso a gente vai ter que olhar. Mas a letra D e a letra E fala que é obrigatório para Andressa. Então a gente vai ter que olhar um outro. Vamos olhar o próximo. Andressa é o primeiro. Vamos para o segundo. Adelaide, ela é brasileira, nata, professora aposentada. Então ela não é analfabeta. Mas ela tem mais de 70. Ela tem 72. Então para Adelaide não é obrigatório mais. É facultativo. Então vamos ver aqui, ó. A letra D fala que para Adelaide é facultativo, tá certo. Mas a letra E também fala que é facultativo para Adelaide. Então só Adelaide não vai resolver. Agora a gente vai ter que ir para o próximo. O próximo é Crispim. Crispim é brasileiro nato, estudante de nível médio, e ele tem 16. Então ele está naquela faixa entre 16 e 18, que é facultativo. Então, para Crispim é facultativo igual é para Adelaide. Vamos ver a letra D. Facultativo para Adelaide e Crispim. E na letra E fala que é facultativo para Adelaide, Crispim e Ana. Então, só saber que é facultativo para Adelaide e Crispim não resolve. Obrigatório para Andressa, facultativo para Adelaide e Crispim. Isso está na D e na E. Então, a gente vai ter que olhar a Ana. E vai acabar tendo que olhar todo mundo, né? Ana é brasileira nata, tá aqui. Comerciante, analfabeta. Se ela é analfabeta, ela pode votar se ela quiser, não é obrigatório. Pela idade seria obrigatório, mas pela escolaridade não é. Então a Ana é facultado votar. E aí a letra D fica errado porque falou que é proibido. Não é proibido, é facultativo. Foi minha dúvida lá no começo, que eu tive que voltar na Constituição e olhar. Então a letra D também está fora, vai ter que ser a letra E. E aí a letra E fala que é obrigatório para Andressa, facultativo para Adelaide Crispim e Ana. Para Adelaide é facultativo porque ela tem mais de 70. Para Crispim é facultativo porque ele tem menos de 18 e mais de 16. E para Ana facultativo por ela ser analfabeta. Então letra E vai ser o gabarito da questão 29. Nós gastamos bastante tempo com ela, era uma questão simples, né? Vamos acelerar para a gente conseguir todas as questões de constitucional nesse mesmo vídeo. Questão 30. Lorenzo era servidor público e já havia adquirido estabilidade, quando perdeu seu cargo mediante processo administrativo. Considerando apenas os dados fornecidos, a demissão de Lorenzo. Então ele está falando de um servidor público que já era estável, já tinha feito estágio probatório de 3 anos,
e ele perdeu o cargo mediante processo administrativo. Quando eu peguei essa questão para fazer, eu só conseguia lembrar de Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Federal, Civil Federal. Mas esse assunto ele é tratado na Constituição. E aí na Constituição vai estar lá no começando lá no artigo 39, que é onde fala dos servidores públicos, mas a resposta vai estar mais para frente. Eu vou mostrar aqui o 39 para a gente ir familiarizando com a Constituição. Como eu falei em outros vídeos já, geralmente a gente vê só o comecinho, a parte dos direitos, dos princípios, das garantias, e não vai mais para frente. E nesse concurso de TRT, ele pede que a gente vá mais para frente, que veja os poderes, que veja outras coisas. Então aqui, ó, no artigo 39, começa a parte que trata dos servidores públicos. E a nossa resposta vai estar lá no artigo 41, parágrafo 2. Que artigo 40 foi revogado, foi reescrito. Agora, artigo... É grande, né? Tá difícil de achar. Artigo 41, revogado e agora reescrito pela emenda 19 de 98. E aí, artigo 41 fala: são estáveis após 3 anos de efetivo exercício servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo, que é o caso lá da nossa questão, em que lhe seja... Abriu a emenda 19. Não é isso que eu quero. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, mediante processo de avaliação periódica de desempenho, em forma de lei complementar, assegurado ampla defesa. E aí aqui no parágrafo 2º, que é a resposta da nossa questão. Ele está falando aqui: invalidado por sentença judicial a demissão do servidor estável, ou seja, ele foi demitido por essa sentença, só que a sentença foi invalidada. Então, ele volta a ter direito ao cargo que ele tinha antes. Será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Isso que a gente tem que achar lá na nossa resposta. Vamos voltar para a questão. Então aqui, ele era servidor, tinha estabilidade, perdeu o cargo mediante processo administrativo. A demissão de Lourenço, letra A, poderá ser invalidada por sentença judicial, sendo ele reintegrado apenas se o seu cargo não tiver sido ocupado por outro servidor público estável. Não faz sentido, né? Então, primeiro, a gente já sabe que pode ser desfeito. A sentença que fez ele perder, o processo administrativo que fez ele perder o cargo, ele pode ser invalidado. Existe essa possibilidade. Então a gente já pode descartar aqui letra B, que fala que não pode ser, letra C, que fala que não pode ser invalidado, e aí a gente fica com A, D e E. E aí aqui a letra A a gente estava lendo e fala que ele vai ser reintegrado só se o cargo não tiver sido ocupado por outro servidor. Esse pedaço aqui que estraga a letra A. Apenas se o cargo não tiver sido ocupado. A gente viu lá na Constituição que se tiver ocupado, quem tiver lá vai ter que sair. Assim, né? Bem resumido. Claro que é mais detalhado que isso. Então, letra A também não serve. Letra D. Poderá ser invalidado por sentença judicial, sendo ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, independentemente de ser estável, aqui estraga também. Lá na lei fala se estável. Então, a letra D também está fora. E só vai sobrar a letra E. Pode ser invalidado por sentença judicial, sendo ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável,
Ó, risquei, não era para riscar, era para sublinhar. Se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, isso aqui também estava lá no texto da Constituição, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, isso também estava lá, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então a letra E está copiada e colada da Constituição, é o gabarito da questão 30. Vamos agora para 31. 31 fala assim: Augusto, advogado e sócio de determinado escritório de advocacia, é proprietário de um imóvel na área urbana de Teresina. Lembrando que essa prova é do estado do Piauí. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente. Ó, essa aqui, pelas opções, já dá para saber que é lá daquela parte da Constituição que a gente conhece melhor, que é a parte dos direitos e garantias. Artigo 5º, que é enorme, mas a gente conhece bem, lembra bem, né? Então, eu vou deixar anotado aqui, ó. Eu não anotei no último, vou voltar lá e anotar. Mas eu vou deixar anotado nesse aqui, que esse vai estar no artigo 5º. O artigo 5º é enorme, né? Então, vamos detalhar mais. Lá no inciso 25. E aí, o que ele fala? O Augusto é dono de uma casa, um imóvel, e no caso de iminente perigo público, autoridade competente. A letra A fala, não poderá usar a propriedade. Isso aqui está errado. Letra A está fora. Então a letra D também está fora, porque fala que não poderá. Então a gente já tirou duas, ficou B, C e E. Letra B. Poderá usar a propriedade particular de Augusto, assegurando a ele indenização ulterior, até aqui está certo, independente de dano. Aí essa parte aqui está errado. Lá na Constituição fala que poderá usar o imóvel de particular em caso de iminente perigo público, que é o que está aqui no enunciado, e vai ter indenização ulterior, igual estava escrito aqui, mas só se houver dano. Não é garantido que vai ter indenização, é só se tiver dano. E aí parece que é a letra C. Vamos ler a letra C. Poderá, a letra B não é, né? A gente já sabe que não é. Letra C. Poderá usar da propriedade particular de Augusto, assegurando a ele indenização ulterior, ou seja, depois, né, posterior, se houver dano. Eu tenho quase certeza que é a letra C. E a letra E. Poderá usar da propriedade sem direito à indenização, mesmo que haja dano. Aí aqui está errado e aqui está errado. Então vai ser mesmo a letra C, o gabarito aqui da questão 31. Lá na questão 30, eu não lembrei de colocar qual pedaço da Constituição que era. E vai ser no artigo 41. Vou escrever aqui, artigo 41. Parágrafo, tem um símbolozinho assim difícil de fazer. Parágrafo 2º. Vamos então agora para a questão 32. Cadê? Aqui. Fátima é trabalhadora doméstica, Hernani é trabalhador rural e Viviane é chefe de departamento pessoal em uma empresa privada na cidade de Teresina. Nesses casos, então a gente tem trabalhador doméstico, trabalhador rural e trabalhador, como que chama? Urbano, que ela tá lá na cidade grande, né? na capital. Então, doméstico, rural e urbano. E aí na letra A fala, apenas Hernani e Viviane têm direito a 13º salário. Estranho, né? Na verdade aqui nas opções a gente vai ver que eles vão falar de 13º, de hora extra com o adicional, né, de hora extra, 50% a mais, e redução de riscos inerentes ao trabalho. Todos tratam disso e vão falar quem tem direito e quem não tem. E aí lá na Constituição a gente consegue ver essa parte de direito do trabalhador a partir do artigo 7º até o artigo 11, que começa a parte de direitos sociais e depois direitos dos trabalhadores. Lá no artigo 7º, vou anotar aqui de uma vez, artigo 7º,
O artigo 7º é a base da CLT. Lá no artigo 7º fala os direitos. Mas sem precisar ir lá olhar, a gente sabe que esses 3 trabalhadores, ainda mais, né, num concurso de TRT, a gente sabe que todos eles têm direito a 13º. Todos eles têm direito à hora extra sendo paga a mais do que a hora comum, 50% a mais no mínimo. E todos eles têm direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho. Foi assim que eu fiz essa questão depois que eu fui na Constituição para ter certeza, né? Mas lá na hora da prova a gente não tem uma Constituição. Então eu procurei a opção que falava que os 3 tinham direito. E aí aqui, ó. Vamos tentar. A letra A fala assim: apenas Hernani e Viviane. Então a letra A para mim já está fora. Letra B fala: Fátima, Hernani e Viviane têm direito, dentre outros, ao 13º, a remuneração de serviço extraordinário, ou seja, hora extra, né, com 50% a mais do que a normal, e redução dos riscos inerentes por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então aqui já vai ser a letra B. Se quem, né, quiser confirmar isso, é só ir na Constituição. Na Constituição, lá no artigo 7º, vai falar pro doméstico não, vai começar falando pro urbano, aqui, chefe de departamento, papá. A Viviane eu vou chamar ela de trabalhador urbano. Ó, não estou conseguindo pegar meu marca-texto. Fica parecendo que eu estou rabiscando à toa. Enfim. Lá no artigo 7º vai estar explícito o direito do trabalhador urbano e do trabalhador rural. Mas um pouquinho depois vai estar falando do trabalhador doméstico. E aí ele vai fazer uma lista com os incisos, que foi citado antes para o urbano e para o rural, de quais são os direitos do doméstico. E aí esses 3 direitos, vai ter uma lista enorme, mas esses 3 vão estar lá no meio. Esses 3 vão ser os incisos 8º, o 16 e o 22. Mas tem bastante inciso lá. Eu vou colocar para ficar o visual, né, dessa resposta gravado. Vamos lá no artigo 7º. Aqui a gente já deve estar no 5º. Então, artigo 7º. São direitos dos trabalhadores, como eu tinha falado, né, urbanos e rurais. Além de outros que visam a melhoria e tal. Aí aqui começa o inciso 1, 2, 3. No meio aqui tem os da questão, o que a questão pediu. Aqui, ó, 13º. O que mais? Aqui a hora extra, tá aqui, ó. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% ao do normal. E o outro era diminuição de riscos, né? Aqui, ó. A lista é enorme, né? A questão só pediu 3. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. E aí, mais lá para frente, depois que essa lista acaba, ele fala no parágrafo único aqui, ó. São assegurados a categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos. E aí tem uma lista aqui de incisos, e no meio aqui tem os 3 que a gente acabou de achar lá. Então tem 13º, tem hora extra e tem a diminuição dos riscos no trabalho. E aí, como a gente já tinha, né, desconfiado antes, os 3 trabalhadores, o rural, o urbano e o doméstico, têm direito a esses 3 benefícios. Benefícios não, né? Direitos. Tem direito a esses 3 direitos. Então a resposta da 32 é a letra B. Vou pôr aqui maiorzinho. Gabarito da 32. Vamos para 33. Fernandes nasceu no Brasil, quando seus pais espanhóis aqui estavam passeando a turismo. Então aqui, ó, ele nasceu no Brasil, mas os pais estavam passeando. Então ele não é
naturalizado lá da Espanha. Ele vai ser brasileiro nato, porque ele nasceu aqui e os pais estavam a passeio. Se os pais estivessem a serviço do país, ele seria espanhol. Então a gente já sabe que Fernandes é brasileiro. Vamos ver como é que tá aqui. Eu nem acabei de ler, né? Vamos ler tudo. Fernandes nasceu no Brasil quando seus pais espanhóis estavam aqui passeando a turismo. Maria nasceu na China, quando seus pais brasileiros estavam lá a serviço do Brasil. Então Maria vai ser brasileira. Isuri, filha de pais angolanos, nasceu em Angola, país de língua portuguesa, onde viveu até sua mudança para o Brasil, o que ocorreu há 2 anos, e onde reside desde então de forma ininterrupta. Sabendo-se que todos gozam de idoneidade moral e considerando-se apenas os fatos fornecidos, aí vai para a letra, as opções, né? Letra A, B, C, D e E, vão falar, tentar, né, ludibriar a gente aqui, enquanto a gente tenta descobrir quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado e quem não é brasileiro. Então vamos voltar lá. Fernandes, a gente sabe que ele é brasileiro. Vamos achar aqui. A letra A fala que é naturalizado. Só que Fernandes, ele é nato. E a Maria também é brasileira nata, porque a Maria aconteceu o contrário, né? Fernandes nasceu aqui, filho de espanhóis, mas os pais estavam a passeio. Então ele é brasileiro nato porque ele nasceu aqui. Maria nasceu na China, mas os pais brasileiros estavam a serviço do Brasil. Então ela também é brasileira nata. Então vamos olhar um que fala que Fernandes e Maria são brasileiros natos. Letra A fala que são naturalizados. Então letra A está errada. Maria é brasileira nata, enquanto Fernandes é naturalizado. Aqui Fernandes naturalizado está errado. Fernandes e Maria são brasileiros natos. Isso aqui está certo. Agora tem que ver o resto. Mas vamos passar para D para ver se a gente descarta ela. Fernandes é brasileiro nato, tá certo? Maria é naturalizada, tá errado. Então a gente já pode descartar. Fernandes é nato e Maria naturalizada. Pode descartar também, vai ser a letra C. Agora vamos analisar o resto. Fernandes e Maria são brasileiros natos. Isso a gente já viu. Zuri é brasileira naturalizada. Na forma da lei, se na forma da lei tiver adquirido a nacionalidade brasileira. O que acontece com a Zuri? Zuri é filha de angolano, nasceu na Angola, só que Angola é um país de língua portuguesa, e aí ela viveu lá, depois ela veio para o Brasil, já tem mais de 2 anos, e ela reside de forma ininterrupta, e todos têm idoneidade moral. Isso vai ser importante para a Zuri. Vamos passar lá na Constituição e ver o que a Constituição está falando disso. Essa questão de naturalidade vai estar, nacionalidade, né, na verdade, vai estar na parte de direitos sociais, que começa lá no artigo 12. A parte de nacionalidade, os direitos sociais não, começam bem antes. Aqui, ó, nacionalidade, artigo 12. São brasileiros natos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esse não esteja a serviço de seu país. Esse foi o primeiro caso do nosso exercício. Letra B. Os nascidos no estrangeiro de pais brasileiros, pai ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Esse foi o segundo caso da questão. Agora a gente precisa do terceiro caso. O terceiro caso vai estar aqui, ó. Naturalizados, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano, ininterrupto e idoneidade moral. Então esse é o terceiro caso. Se fosse de um outro país, sem a língua portuguesa em comum, seriam mais de 15 anos, em vez de apenas 1 ano. Então, voltando lá para a nossa questão, a Zuri, que veio de um país de língua portuguesa, ela pode adquirir a nacionalidade dela morando aqui no Brasil. Se ela
gozar de idoneidade moral, por mais de um ano, ela vai ter a naturalidade brasileira. Vai ser naturalizada aqui no Brasil, como brasileira naturalizada. Ficou confuso, ficou repetitivo, né? Mas acho que deu para entender. Então, letra C vai ser a nossa resposta. Gabarito da questão 33. Constitucional vai até a 35. Então, a gente já está quase acabando. Aqui, agora, na questão 34, ela vai falar de Ministério Público. O Ministério Público é um dos assuntos que a gente não vê muito, geralmente, né? A gente fica no comecinho da Constituição, não chega lá, nos poderes, no Ministério Público e tudo mais. Mas em prova de TRT cai. Então, vamos ler a questão. 34, considere. 1. Aos membros do Ministério Público é garantida a vitaliciedade após 3 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Essas aqui eu sei porque a gente já fez em outras questões de TRT, de outra prova. E aí eu sei que não são 3 anos aqui, ó. São 2 anos. Então eu já sei que a 1 está errado. E no enunciado aqui ele pede, com relação ao Ministério Público, está correto que se afirma apenas em. Se a 1 está errado, quem tiver aqui a opção 1 está errado. Então letra B está errado, letra C está errado e letra D está errado porque tem o 1 e o 1 está errado. Agora vamos para a 2. Aos membros do Ministério Público é vedado receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custos processuais. Essa 2 ela está correta. E para a gente conseguir confirmar que está correto, a gente precisa ir lá na parte da Constituição que fala do Ministério Público e a gente vai achar essas respostas lá no artigo 128. A maior parte, né? Então, artigo 128. Vamos lá dar uma olhada o que a gente consegue. Aqui, ó, 129 está falando das funções do Ministério Público. 128 já vai estar falando de Ministério Público. 128. Ministério Público abrange. Aí vai falar da abrangência. Aqui ainda não responde nada pra gente. Seguintes garantias. Aí aqui é o item 1 do nosso exercício, ó, que fala da vitaliciedade após 2 anos, e lá no nosso exercício estava 3. Aí aqui eu recomendo a leitura, né, para conhecer mais do Ministério Público, caso as questões que caem na nossa prova sejam um pouquinho diferentes do que a gente está vendo até agora. Considerando que a banca vai ser outra, né, a chance das questões mudarem um pouquinho é grande. Aqui na parte 2 fala das vedações. E aí já na letra A fala o nosso segundo item lá do exercício. É vedado, né, vedações, receber a qualquer título, sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custos processuais. Então, voltando lá no exercício, a gente sabe que a 2 está certo. É vedado aos membros do Ministério Público receber honorários, percentagens ou custos processuais. Então, a gente já sabia que a 1 estava errado, a 2 está certa. Se a 2 está certa, ela tem que estar na nossa resposta. E a A tem o item 2 e a B também tem o item 2. E aí a gente vai ter que conseguir diferenciar. Só que na A e na E tem o item 2 e o item 3. Item 2, item 3 e 4. Então aqui a gente já chega à conclusão que o 3 está certo. Não precisa nem lá olhar na Constituição. Se ele está nas duas opções, A e E, e uma delas está certa, o item 3 obrigatoriamente está certo. Vamos ler ele aqui. É função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Isso é certo. E agora a gente tem que saber o item 4.
Aqui fala, é função institucional do Ministério Público exercer outras funções que lhe forem conferidas, sendo-lhe permitida a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Para a gente conferir essa, a gente vai ter que ir no artigo 129. Lá no começo eu falei 128, né? Mas aí continua no artigo 129. Vamos lá para a gente conseguir responder essa. Descobrir se o item 4 é correto ou não. Aqui é o artigo 129. Funções institucionais do Ministério Público. Aí começa com promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. O segundo é zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos. Ainda não é a nossa, né? O que tem lá no nosso exercício. Onde que vai estar o nosso? Aqui, ó, no item 9. Aqui. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Eu acho que o que vai mudar aqui é aqui, ó, vedado. Vedada a representação judicial e consultoria jurídica de entidades públicas. Vamos lá no exercício ver como que tá. Exercer outras funções, sendo permitida a representação. Então aqui está errado. Não é permitido. É vedado. Então é vedado ao Ministério Público representar judicialmente ou dar consultoria jurídica a entidades públicas. E aí a quarta está errada. Se a quarta está errada, a letra E está errada. A letra A, que vai ser o gabarito da questão 34. Então 34, letra A. Eu falei errado. Vai até a 36 a prova. Então vamos agora para 35. 35. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Aí, Justiça do Trabalho, na Constituição, ela vai estar no artigo 144. Artigo 144. Vamos lá dar uma olhadinha para ajudar a gente a fazer o exercício. 130. Não, eu falei errado aqui. Não é artigo 144. É artigo 114. Então, vou pôr aqui de novo. É artigo 114. Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e administração pública indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Na segunda aqui, ações que envolvam exercício do direito de greve, ações sobre representação sindical, os mandados de segurança, habeas corpus e habeas datas, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ação de indenização por dano moral ou patrimonial decorrente de relação de trabalho. Eu acho que aqui já deve estar a que a gente precisa. Vamos voltar. Aqui, ó, letra A. Ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregados pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Não encontrei essa lá. Ações relativas à penalidade. Eu estava achando que era a B, mas a B aqui está errada. Ó. A B está assim: ações oriundas da relação de trabalho, abrangindo os entes da administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Até aí está certo, mas aí ele fala excluindo-se, porém, entes da administração pública indireta e os entes de direito público externo. Esse excluindo-se aqui que faz a letra B ficar errada. E aí eu acho que vai ser a letra A mesmo. Vamos conferir. Ações relativas a penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Vamos voltar lá.
Ah, tá aqui, a gente não chegou a ler, ó. No item 7 aqui, inciso 7, as ações, aqui, ó, relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Tá igualzinho escrito lá na questão. Pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. É letra A mesmo. Essa questão aqui eu consideraria ela uma questão difícil, principalmente aquele motivo, né, que eu já vim falando. A gente não tem muita familiaridade com a parte mais avançada da Constituição. Geralmente a gente para ali no artigo 5º, no máximo até o artigo 14, e só vai até ali. E esse aqui está no 114, geralmente a gente não chega nele. Então, preciso estudar mais isso aqui. Então, letra A vai ser o gabarito da 35. E agora a questão 36, ela vai falar da União, compete à União, dentre outras atribuições. Essa 36 é do tipo que dá para fazer só interpretando o texto, mas o ideal é a gente basear na Constituição. Mas vamos ler. Compete à União, dentre outras atribuições. Letra A. Manter relações com os Estados estrangeiros, sem, contudo, participar de organizações internacionais. Provavelmente isso aqui está errado. Sem, contudo, provavelmente o texto é manter relações e participar. Letra B. Explorar serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, sendo que a responsabilidade civil por danos nucleares depende da existência de culpa. Essa parte do finalzinho aqui está errado. Responsabilidade não vai depender de culpa. Mesmo que não haja culpa, se tiver um dano, um acidente, vai ter responsabilidade. Vamos para a letra C. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, exceto secas e inundações. Isso aqui tem cara de que está errado. Por que não vai promover defesa permanente contra seca e inundação? Letra D. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, exceto habitação, saneamento. Esse exceto aqui provavelmente está errado também, porque o desenvolvimento urbano passa por habitação, saneamento e transporte. Não faz sentido excetuar isso. E letra E. Explorar diretamente ou mediante autorização a concessão ou permissão. Vou ler de novo. Letra E. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações, nos termos da lei que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. A letra E é que não fala nenhuma bobagem. Tudo isso aqui é possível de ser verdade. Agora vamos olhar lá no texto da Constituição. A questão 36. A 36 ela não tem um artigo específico. Se a gente buscar compete à União, vai aparecer bastante coisa e espalhado. Mas eu acho que tem um artigo sim. Vamos procurar aqui. Vou fazer do jeito que eu falei. Vou escrever compete à União. E vamos ver o que o PDF acha. O artigo 21 compete à União. Quando eu fiz a busca a primeira vez, ficou bem espalhado na Constituição. Olha lá, 153 compete à União. 184 compete à União. Cada hora um assunto diferente, mas ainda assim competência da União. Vamos voltar lá para o começo, que deve ser lá do começo. Artigo 21. Compete à União. Olha lá, o primeiro item. Manter relação com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Então, a desconfiança, né, de que deveria ser e participar, estava certo. Declarar guerra, celebrar a paz, assegurar a defesa nacional, ainda não é o que está lá na questão.
Aqui, ó, esse item aqui foi o que eu marquei como correto. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão o serviço de telecomunicações nos termos da lei que disporá sobre organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Então, isso aqui confirma para a gente que a letra E é mesmo a resposta da questão 36. Então, só para ficar bem claro aqui, letra E, resposta da 36. E aqui acaba a prova de constitucional. Como já dá para ver aqui, ó, a próxima prova é de direito administrativo. Provavelmente o próximo vídeo vai ser resolução dessa prova de direito administrativo. Depois dele ainda tem direito do trabalho e processual do trabalho. Está gostando do canal? Está gostando dos vídeos, dessa preparação para o TRT? Peço que curta os vídeos, se inscreva no canal e indique para amigos. Até o próximo vídeo.